Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Emerson Alves, tá? E hoje falaremos sobre função afim, tá? Vamos fazer uma breve introdução sobre uma função afim. E para começar, a gente vai iniciar com um probleminha aqui, que diz o seguinte. Temos aqui, ó, João pegou um táxi, tá? Que cobrava R$ 4,50 pela bandeirada e R$ 1,50 ou R$ 1,30, tá? Por cada quilômetro rodado. Ao percorrer 25 quilômetros, quanto João pagou ao motorista? Bom, para fazer essa continha, seria de forma bem simples, né, que a gente poderia fazer, dizer assim, ó, o custo, tá, eu poderia chamar de C, tá, fazer uma simples conta, tá, da seguinte forma. Ele vai pagar um valor fixo, tá, de R$ 4,50, mais, né, 1,30 para cada quilômetro, tá? Então, seria R$ 1,30, né, vezes o quilômetro que eu estou chamando de K, ok? Só que ele percorreu o quê? 25 quilômetros, ok? Então, a quilometragem é 25. Percorreu 25 quilômetros. A gente poderia, né, facilmente fazer essa conta de multiplicação aqui e descobrir quanto ele vai pagar, né, pela quilometragem. Então, vamos lá. 25 vezes 1,30. 3 vezes 5 dá 15. Colocamos 1 aqui. 3 vezes 2 dá 6 e 1, 7. 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 2 dá 2. Eu vou só ajustar aqui, ó. Vê só. E agora, ó, vamos descer o 5, tá? Que não tem nenhum número para somar aqui. Somar 7 e 5, 12, né? E colocamos 1 aqui, somamos com 2, dá 3. Como temos uma vírgulazinha aqui, então andamos uma casa decimal para cá, tá? Então ele vai pagar R$ 32,50, tá? Além dele pagar esse R$ 32,50, ele vai pagar uma bandeirada fixa de R$ 4,50. Então ele paga R$ 4,50 mais 32, tá? 32,5, ok? Então, ó, a gente pode somar 32,5 mais 4,50. Então vamos lá. 5 mais 5 dá 10, colocamos 1 aqui, ó, elevamos a dezena, 1 e 2, 3, 3 e 4, 7, né? E não tem nenhum número para somar aqui com 3, então descemos o 3, descemos a vírgula uma abaixo da outra. Então, ele vai pagar aí, ó, R$ 37,00 pela corrida, ok? Vamos interpretar, né, isso da seguinte forma, tá? A gente poderia, né, se a gente não soubesse quanto ele percorreu, tá? A gente poderia dizer que x é a quantidade de quilômetros percorridos, tá? A quantidade de quilômetros percorridos, ok? E dizer que y, tá, é o custo, tá, da viagem, certo? Então, como a gente poderia representar isso? Ó, vê só. Se y é o custo da viagem, ó, v, como a gente calculou o custo da viagem? O valor fixo, ok, de 4,50, mais o valor de 1,30 vezes o que? A quilometragem que a gente está chamando de x, tá? Então, ó que legal. A gente tem, né, um termo, tá? Um termo y que serve que está em função da variável x, tá? Ele está em função de x que ele vai variar, tá? Variável, ok? Então, isso daqui é um exemplo, tá? De uma função, exemplo, de uma função afim, ok? Então, vamos partir aqui para definição, ok? Ó, uma função f, tá? Que esteja definida em R, tá? É que temos aqui o domínio e o contradomínio. Chama-se função afim, tá? Quando existem dois números reais, tá? A e B tá o quê? Ó, vamos lá. Eu tenho uma função f de x, tá? Definida em A vezes x mais B. Vê só. Vamos colocar, tá? A função que a gente calculou
tá? Para o probleminha anterior. Vê, a gente tem y igual a 4,5 mais 1,3 vezes x, ok? Vou colocar um pontinho aqui. Ó. Vê só, vamos comparar essas duas funções. Primeiro que a é como se fosse 1,3. X é a nossa variável, tá? E b é a nossa bandeirada, que é o nosso valor fixo, tá? Então, ó, vamos trazer para cá. Ó. A gente sabe que se a gente somar um termo com outro, não se altera, né, o valor. A gente mudar, por exemplo, 4,5 mais 1,3 vezes x, ou fazer 1,3 vezes x mais 4,5, o valor não se altera. Então, ó, a gente tem aqui, ó, a como sendo 1,3 e b como sendo 4,5, certo? Então, essa daqui é uma função geral, tá? A forma genérica para a gente calcular a função afim. Agora vamos a algumas características. A primeira delas é a seguinte informação. Só vou reproduzir aqui, ó, f de x igual a ax mais b. Ok? Ó, f de x a gente pode substituir por y, tá? A gente chama, né, de coeficiente angular, tá bom? E também de termo dependente de x. Por quê? Porque ele depende da multiplicação de x, tá? E chamamos também de x de variável, tá? Por que variável? Porque ele vai variar de acordo com o valor, como por exemplo aqui, ó, tá? Ele, ao invés de ele percorrer 25 km, ele poderia percorrer 20 km, tá? Então, ó, vamos voltar aqui, ó. E B, tá? A gente chama de coeficiente linear ou, né, termo independente, tá? O termo independente, certo? Agora eu vou colocar alguns exemplos aqui embaixo. Vamos lá. Exemplos. Ó, vamos colocar aqui f de x igual a 1 mais 8x. Ó, 1 é o nosso termo independente b e 8 é o nosso termo dependente a, ok? E x aqui permanecendo a nossa variável. Outro exemplo. F de x igual a 8 dividido por 3x mais 2, ok? Ó, agora o termo dependente, tá? Ele passa a ser uma fração, tá? A é igual a 8 sobre 3, porque é todo esse termo aqui que multiplica a variável, tá? E 2 é o nosso termo independente b. Vamos colocar mais um exemplo aqui, ó. F de x igual a 0,4x. Vou colocar aqui menos 3. Ó, agora o termo dependente a, tá? Ou coeficiente angular, ele passa a ser uma fração, ó, a igual a 0,4. E o nosso termo independente b, ele passa a ser um número negativo. Ó. Termo independente b é menos 3. Tá? Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Um grande abraço.